Saiu a sentença da principal ação coletiva proposta contra a CACI por conta das cobranças de contribuições sobre verbas judiciais ou recebidas na CCP. Eu sou o Leonardo Passos, advogado aqui da Ricardo Passos Advocacia, e nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a entender o que ficou decidido nessa sentença, como prosseguem essas cobranças da CACI daqui em diante e quais são as nossas recomendações a partir de agora para os associados da CACI. Então, para fazer isso, eu vou te explicar como a juíza se posicionou em relação aos temas da prescrição, da legalidade das cobranças, da falta de transparência dessas cobranças, dos juros e correção monetária, da possibilidade de suspensão dos planos de saúde dos associados e, por fim, um tema muito interessante que é a possibilidade de adesão tardia àquele plano de pagamento que a CACI havia proposto aos associados. Depois, eu vou falar sobre dois temas que não estão sendo tratados nessa ação, mas, na minha visão, deveriam estar, que é a ilegalidade das alíquotas aplicadas pela CACI na cobrança de alguns associados e a situação dos colegas que já aderiram ao plano de pagamento da CACI. E, por fim, nós vamos passar as nossas recomendações, como nós achamos que os associados devem agir daqui para frente. Mas antes de eu começar, se você quiser me ajudar a fazer com que esse vídeo atinja o maior número de funcionários do Banco do Brasil possível, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com os colegas lá do banco, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a sentença na tela e nós vamos lendo ela junto e analisando ponto a ponto os temas mais importantes. O primeiro tópico é o da prescrição, e talvez esse seja o ponto que eu mais discorde da juíza que prolatou a sentença. A juíza adotou a tese segundo a qual a prescrição só começou a correr no ano passado, na data em que a CACI recebeu aquela planilha que o banco enviou para ela, contendo a relação dos funcionários do banco que já tinham processado o Banco do Brasil anteriormente. E, além disso, ela dá a entender na sentença de que a prescrição seria a decenal ou, no mínimo, a quinquenal. Bem, aqui não tem muito o que falar, essa foi a posição que a juíza adotou. Na minha visão, eu tenho muita convicção de que essa sentença vai ser reformada e, quando esse processo chegar lá no tribunal, eles vão entender que a prescrição é de 5 anos para os funcionários que estão na ativa e de 2 anos para os funcionários que já se aposentaram. E que esse prazo prescricional deve começar a ser contado da data em que o processo do associado transitou em julgado. Então, na data em que transitou em julgado a ação por meio da qual o associado recebeu as verbas trabalhistas, a partir dali começa a contar o prazo prescricional e esse prazo tem que ser de 5 anos para quem está na ativa e de 2 para quem já se aposentou. É o que eu acho que vai prevalecer lá no futuro, quando esse processo for julgado pelo tribunal. Mas nós vamos ter que aguardar. Por hora, a sentença afastou a prescrição e, portanto, na forma como a sentença veio, ninguém vai poder se valer da prescrição. Vamos torcer para que ela seja modificada no futuro. Quanto à legalidade das cobranças, pessoal, nenhuma surpresa para a gente. A juíza, como nós já esperávamos, reconheceu que é legítima a cobrança que a CACI está fazendo de contribuições incidentes sobre verbas recebidas judicialmente ou por CCP e, de fato, um funcionário do Banco do Brasil que recebe verbas remuneratórias, seja nos contra-cheques, pela via judicial ou por CCP, ele tem que pagar contribuições em favor da CACI incidentes sobre essas verbas. O que nós contestamos, quem nos acompanha sabe, nunca foi o fato de a CACI cobrar esses valores, mas sim a forma como ela vem cobrando. E o próximo ponto trata justamente da falta de transparência da CACI. E essa talvez tenha sido a maior vitória dos associados nessa sentença. Olha só, a juíza estabeleceu o seguinte: o associado tem o direito de ser informado de maneira clara, precisa e individualizada sobre a origem e a composição do débito que lhe está sendo cobrado. Isso inclui a demonstração da memória de cálculo, a identificação das verbas trabalhistas sobre as quais incidiu a contribuição, o período de competência, o percentual aplicado e o fundamento normativo para a cobrança. A simples apresentação de valor global, mesmo com opções de parcelamento, não satisfaz plenamente o dever de informação e o direito ao contraditório. Ou seja, o que a juíza está dizendo é que a CACI pode cobrar o associado, mas para fazer isso, ela tem que elaborar uma planilha demonstrando como ela chegou ao valor que ela está cobrando do associado. Então, essa cobrança tem que ser transparente, tem que conter todos os dados, esses dados que eu acabei de ler. E mais, outra grande vitória é que essa sentença reconheceu que essas cobranças têm que ser feitas sem incidência de juros e correção monetária. Então, quando a CACI for elaborar esses novos cálculos, ela não pode fazer incidir nem juros nem correção monetária. Ela vai ter que cobrar os associados pelo valor histórico que eles receberam lá atrás. E só aqui
vários associados, a dívida de vários associados vai cair quase que pela metade, porque tem muita gente que recebeu esses valores há muito tempo. Outro ponto de muita relevância, pessoal, também um dos pontos mais relevantes dessa sentença, é que a juíza proibiu a CACI de suspender o plano de saúde dos associados, sem antes ela, CACI, apresentar esse cálculo pormenorizado do valor devido por cada um e oportunizando que os associados exercitem um contraditório, ou seja, questionem esses valores que a CACI vier a apurar. Outro ponto muito interessante é que a juíza ela deixou muito claro que depois que a CACI apresentar esses cálculos com transparência, sem a incidência de juros, sem correção monetária, ela deve oportunizar que os associados se valham daquele plano de pagamento que ela ofertou lá no início do ano. Então, na prática, a CACI vai te apresentar um cálculo em que não vai incidir nem juros nem correção monetária e ainda ela vai ter que te oportunizar a você efetuar esse pagamento com aquele desconto de 10% para pagamento à vista ou então aquelas opções de parcelamento. Isso pode ser muito útil para bastante associado. Agora, tem dois pontos que não foram tratados nessa ação e eu acho que deveriam ter sido. O primeiro ponto é aquela questão da alíquota equivocada que a CACI aplicou para as pessoas que receberam depois de 2016. A CACI aplicou uma alíquota de 4%, sendo que para vários funcionários que receberam depois de 2016, ela deveria ter aplicado uma alíquota de 3%. Eu fiz um vídeo, está disponível aqui no nosso canal a respeito desse assunto. Se você tiver interesse, pode assistir esse vídeo que você vai entender do que eu estou falando. E a outra questão é como ficam os associados que já haviam aderido ao plano de pagamento que a CACI propôs no início do ano. Quem aderiu àquele plano de pagamento e, portanto, já está efetuando o pagamento da CACI, como é que fica a situação desse pessoal? Será que a CACI vai ser obrigada a adequar o valor que foi cobrado dessas pessoas? Na minha visão, ela deveria adotar. Mas antes de me manifestar a respeito desse assunto, eu vou esperar os próximos passos dessa ação, eventualmente sejam apresentados embargos de declaração nessa ação para esclarecer esse ponto, porque para mim ficou essa dúvida. Feitas essas considerações, pessoal, quais são as nossas recomendações para os associados da CACI? Pessoal, agora mais do que nunca, a nossa recomendação é continuar aguardando. Não precisa entrar em contato com a CACI, com a ANS, não precisa enviar carta para ninguém, não precisa ajuizar processo contra ninguém. No momento, só o que nós precisamos fazer é esperar. E por que eu estou dizendo isso? O que nós temos, por enquanto, é uma sentença proferida em uma ação coletiva. Essa sentença provavelmente vai ser objeto de recurso e, eventualmente, alguma coisa do que se decidiu ali pode vir a mudar. Mas o que nós temos por hora é essa sentença. E, de acordo com essa sentença, quando o processo acabar, a CACI vai ser obrigada a apresentar para cada associado um cálculo pormenorizado, transparente, com o valor que a CACI entende devido e como esse valor foi calculado. A partir do momento que o associado tiver acesso a esse cálculo, ele vai poder questionar os valores cobrados, porque a sentença prevê a possibilidade de exercício do contraditório, ou, se ele preferir, ele vai poder efetuar o pagamento com as mesmas condições oferecidas naquele plano de pagamento que a CACI propôs aos associados. Então, com aquelas possibilidades de parcelamento, com aquela possibilidade do desconto de 10% para pagamento à vista, enfim, naquelas mesmas condições. É a partir daí, com esses cálculos na mão, que nós vamos ter condições de avaliar como proceder. Nós vamos conferir esses cálculos, ver se a cobrança está correta, se há prescrição, se não há, enfim, analisar o caso concreto de cada um e aí sim estabelecer se há algo a ser feito contra a CACI no caso de cada associado em particular. Então, a nossa orientação continua a ser aguardar. Nós entendemos que quem entrar com uma ação judicial aqui, nesse momento, vai ser prejudicado, não é a melhor estratégia. Nós somos enfáticos em recomendar que não entre com o processo judicial agora e apenas continuem aguardando até que a CACI providencie esses cálculos para cada associado. Eu acho, pessoal, que eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Se tiver ficado alguma dúvida, eu vou deixar todos os nossos contatos aqui, o nosso perfil lá no Instagram, o canal no YouTube e o contato do nosso WhatsApp. Além disso, nós provavelmente faremos uma live nos próximos dias, nessa semana ou mais tardar na próxima semana, para tirar as dúvidas que ainda venham a persistir na interpretação dessa sentença. Pessoal, muito obrigado pela confiança. Não deixe de entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas